O Hospital de Clínicas de Porto Alegre tem o prazer de disponibilizar um seminário sobre anticorpos antidoador. Iniciaremos com uma atualização científica em relação a esses anticorpos, métodos de detecção e aplicação clínica. A seguir, estaremos discutindo 11 casos de transplantes de órgãos sólidos. Os relatos imunológicos e clínicos serão apresentados pelos transplantadores de cada órgão. A descoberta dos antígenos leucocitários humanos, HLA. George Snell, durante 10 anos, cruzou camundongos, irmãos com irmãs. Realizava transplante de tumores entre esses animais, até que conseguiu animais histocompatíveis, no sistema genético que chamou de H2. Esses animais aceitavam os enxertos tumorais. Jean Dosset identificou em humanos que o soro de um paciente politransfundido aglutinava em lâmina os leucócitos de outros. Chamou esse soro de MEC e descobriu assim o sistema HLA, contrapartida do sistema H2. O nome MEC eram as iniciais dos doadores de sangue. Ambos pesquisadores receberam o Prêmio Nobel de 1980. O sistema genético HLA está localizado no braço curto do cromossomo 6. Na região de classe 1, encontramos os genes ou alelos HLA dos locos A, B e C. Na região de classe 2, encontramos os genes DR, DQ e DP. Esses genes ou alelos HLA estarão representados ou expressos na membrana de todas as células nucleadas do organismo, na forma de antígenos HLA. Logo, existem genes ou alelos HLA no cromossomo 6 e existem os antígenos HLA, que são glicoproteínas na membrana celular. A segregação HLA é mendeliana clássica, quando 25% dos irmãos são totalmente diferentes, por exemplo, filho 2 e 3, ou os filhos 1 e 4. 50% são parcialmente idênticos e 25% são totalmente idênticos, que será o caso de um próximo filho desta família. A histocompatibilidade pretende identificar os melhores doadores, se possível, os HLA idênticos. Gestação e anticorpos antileucocitários, anti-HLA. A presença de anticorpos HLA pode ser observada clinicamente nas reações transfusionais. O diálogo descrito por Van Rode faz parte da história do HLA, quando ele observa que os anticorpos podem ser produzidos por imunização neonatal e não somente por transfusões prévias. Durante a gravidez, pode existir a passagem de leucócitos do feto ou do filho para a circulação materna. Isto ocorre também no momento do parto, quando o sangue fetal pode ser injetado na circulação materna, estimulando a produção de anticorpos, anti-HLA. A partir dessa observação, iniciar a analisar os anticorpos produzidos pelas mães contra os antígenos HLA paternos presentes no feto. Esses anticorpos seriam os reagentes para identificarmos in vitro os antígenos HLA de doadores e receptores. Acreditava-se anteriormente que os anticorpos eram resultados de transfusões prévias. Com esta observação, identificou-se que as mulheres, durante a gestação, podem produzir esses anticorpos, sendo que cada laboratório saiu à procura dos mesmos no sangue de multíparas. Os melhores eram os monoespecíficos, contra um determinado HLA somente, e isso ocorria somente em 3% das mulheres. No Hospital de Clínicas de Porto Alegre, extraímos o plasma de placentas de cerca de 5.000 mulheres
identificando ótimos soros que seriam trocados com outros laboratórios. Nesta época, não existia comércio na tipagem HLA, ao contrário que aconteceu posteriormente. Um novo campo de pesquisa e desenvolvimento iniciou-se em torno do HLA. Walford, em 64, publicou um método de pesquisa dos antígenos HLA baseados em anticorpos e complemento. Teraszaki miniaturizou esse teste e permitiu a tipagem com apenas 1 microlitro de soro de multípara. Bodmer, em 65, na Universidade de Oxford, realizou a prova cruzada entre 200 soros de multíparas com anticorpos contra um painel de 100 indivíduos tipados para o HLA. Analisou por intermédio de computador, algo inédito na época. A lista de anticorpos de placenta eram enviadas aos laboratórios. E isso socializou a histocompatibilidade, aproximando os pesquisadores. As principais universidades no desenvolvimento da ciência HLA foram Oxford, Duke, Stanford, Leiden e Aarhus. Os estudos de genética de populações iniciaram com a realização de workshops internacionais. Posteriormente, a tipagem HLA por amplificação do DNA, PCR, deixou para trás a romântica era do uso de anticorpos para a identificação do HLA. Em 2019, estamos implantando a metodologia NGS, sequenciamento de nova geração. Esse método permitirá a análise de todos os locos HLA simultaneamente num microchip do tamanho de uma moeda. Em cada chip será possível analisar 48 indivíduos em alta resolução. Organizamos uma expedição para a tipagem HLA nos índios ticunas, no Amazonas. Pretendíamos observar a frequência do HLA nessa população, assim como identificar possíveis novos antígenos. Para tanto, alunos colheram amostras de sangue de 200 multíparas. 2 meses depois, chegamos no barco Igara-Katusawa e durante 20 dias realizamos a tipagem HLA dos homens ticunas, assim como a prova cruzada entre o soro das multíparas contra as células dos homens. Na expedição contamos com o professor Nelson Mendes, da Escola Paulista de Medicina, e do professor Roy Walford, da UCLA. Identificamos que os índios ticunas apresentam poucos antígenos HLA. Eles não são polimórficos, como os caucasoides e os negros. Observem que no locus A, que aqui está exemplificado, identificamos antígenos A2, o A19 e o A24 com uma frequência elevada. Isso pode ser explicado pela passagem de poucos indivíduos pelo Estreito de Bering, no Alasca. Em 1954, foi realizado o primeiro transplante renal entre gêmeos idênticos, com sucesso, que levou as equipes ao Prêmio Nobel de Medicina. A primeira publicação da importância dos anticorpos em relação à rejeição aconteceu em 1969 por Patel e Teraszaki. Mostrou que pacientes com prova cruzada CDC positiva contra as células T apresentavam rejeição acelerada. Ao contrário, quando a prova cruzada era negativa, a rejeição praticamente não acontecia. Fazendo uma viagem no tempo, chegamos à identificação dos antígenos HLA por cristalografia e o conhecimento que são formados por aminoácidos, esferas rosas, e apresentam um peptídeo central em marrom. Esse peptídeo é um antígeno. A molécula de HLA de classe 1, vista dos dois lados da figura, demonstra as regiões alfa-1, alfa-2 e alfa-3, assim como a beta-2 microglobulina, que é uma proteína associada aos antígenos de classe 1. Cepelini disse certa vez que o HLA não existia somente para atrapalhar os cirurgiões. Isso porque o HLA é a principal fonte
do organismo no combate às infecções. O peptídeo antigênico, que se localiza no centro da molécula, é apresentado aos linfócitos T helper, que estimulam a produção de anticorpos e de linfócitos citotóxicos. A resposta imune contra os agentes infecciosos acontece pela apresentação de peptídeos antigênicos, virais ou bacterianos, por intermédio da molécula HLA. Esta é a principal função do sistema HLA. Resíduos polimórficos identificam cada molécula HLA. Observamos nas figuras as moléculas HLA A2 e A68. Esses são antígenos HLA que têm reação cruzada. Algumas vezes, anticorpos contra o A2 também reagem com o A68. Podemos observar que existem resíduos de peptídeos em amarelo comuns nas duas moléculas. Observem a seta branca que mostra que tem esferas amarelas que são idênticas nas duas moléculas A2 e A68. Esses são resíduos funcionais em amarelo e são antigênicos e podem estimular a produção de anticorpos. Eles são chamados resíduos funcionais, pois estão disponíveis ou mais externos na molécula, possibilitando que os linfócitos e os anticorpos os reconheçam. Os outros resíduos em rosa, outros aminoácidos, eles não estão externos na molécula, então eles não são reconhecidos. Antecipo que já é possível compatibilizar-nos doador e receptor por intermédios desses resíduos, como veremos mais tarde. A importância dos resíduos. Eles definem os diversos antígenos HLA. Esse sistema é muito polimórfico, pelo fato de existirem muitos resíduos diferentes em cada molécula HLA. Quando transplantam-se órgãos, esses resíduos estimulam a produção de anticorpos pelo receptor e o resultado é a rejeição imunológica. Imunopatologia da rejeição. O mestre de cerimônia da rejeição são as células dendríticas, células apresentadoras de antígenos, que podem ser inclusive leucócitos. Essas células saem do doador e entram na circulação do receptor, indo ao nível dos linfonodos, apresentar os antígenos HLA, os peptídeos antigênicos do HLA, aos linfócitos T helper. Esses entram em multiplicação, produzem interleucina 2, entram em multiplicação, estimulando os linfócitos T citotóxicos e também aos linfócitos B a produzirem anticorpos. Então, na realidade, nós temos uma fase de sensibilização, que é a fase de apresentação de antígenos aos linfócitos do paciente, e esse reconhecimento e a atividade contra o enxerto, a rejeição que acontece por intermédio da produção de anticorpos e também de células T citotóxicas contra os antígenos do doador. Os anticorpos antidoador podem ser estimulados ou surgirem após gestações, transfusões ou transplantes prévios. Podem existir haplodiferenças, ou seja, diferenças entre as intraespécie, como diferenças no sistema HLA, no sistema MICA, nos grupos sanguíneos e outros sistemas menores que fazem haver produção de anticorpos. Nós também temos xenodiferenças entre as espécies. Então, no homem, nós temos anticorpos, xenoanticorpos, anticorpos contra as células dos animais.
os humanos apresentam anticorpos de classe IgM, também chamados de anticorpos naturais, contra um açúcar chamado alfa-galactosil, presente na superfície celular de outros mamíferos. Esse estudo mostrou que os xenoanticorpos contra linfócitos do porco existem até em títulos elevadíssimos. Diluindo 600 vezes o soro humano, ele ainda destrói, os anticorpos destroem as células do porco. Esses anticorpos são muito resistentes, eles permanecem até após longos períodos de imunossupressão. E é possível a retirada dessa barreira pelo uso de uma substância chamada ditiltreitol. Já existem linhagens de porco com esse gene galactosil deletado. Portanto, o que importa no xenotransplante não é a barreira que pode ser ultrapassada, mas a possibilidade da infecção do homem por retrovírus existentes nos animais. Os anticorpos anti-HLA são os vilões dos transplantes. E nós temos as rejeições hiperagudas, agudas e crônicas. As rejeições hiperagudas, a presença de anticorpos antidoador causa rejeição imediata. Nas primeiras horas, os rins estão necrosados. Como evitar? Para evitar as rejeições, será necessário compatibilizar o receptor com o doador. Na figura, observamos a tipagem HLA de um par, receptor e doador. Na parte superior, a análise é de baixa resolução e na inferior de alta resolução. A diferença é que a última consegue identificar os alelos de maneira definitiva, ou seja, a subtipagem HLA. Em vermelho assinalamos os alelos HLA que o paciente, o receptor, pode produzir anticorpos contra o doador. O teste mais importante realizado no laboratório de histocompatibilidade é a prova cruzada. Pode ser realizada no pré-transplante, no pós-transplante e podemos usar também a prova cruzada contra painel, um painel de antígenos, no pré e no pós-transplante. A sorologia CDC é realizada no pré-transplante e para isso podemos definir anticorpos contra linfócitos T e B, associando a antiglobulina humana ou o ditiltreitol. Essas duas últimas substâncias, elas amplificam o resultado da sorologia CDC. Então, se os soros são muito fracos, quando se acrescenta a antiglobulina humana, nós podemos identificar reações mais fortes. A sorologia CDC, ela está praticamente sendo abandonada nos laboratórios modernos. Está sendo substituída pela citometria de fluxo, que identifica anticorpos contra os linfócitos T e B, ou seja, contra o HLA, que está localizado nos linfócitos T e nos linfócitos B. O painel de antígenos, que nós chamamos de single antigens, é um painel que pode ser analisado pela metodologia de Luminex, que é um citômetro, que permite analisar o soro do paciente, do receptor, contra um painel de antígenos do doador. Isso é importante para acompanhamento no pré-transplante, especialmente dos pacientes renais crônicos que recebem transfusões, assim como de painéis para pacientes para transplante cardíaco, pulmonar e fígado. Prova cruzada. O que desejamos conhecer? Queremos saber se o receptor, o paciente, apresenta anticorpos contra o doador. Qual a classe de anticorpos? IgG ou IgM? Podemos realizar o autocross-match. Existem pacientes, especialmente com lúpus, que apresentam anticorpos contra os seus próprios linfócitos. Dessa maneira, eles dão reação prova cruzada positiva, mas não é contra o HLA.
Os testes podem ser realizados no pré e no pós-transplante. Casos positivos no pré-transplante inviabilizam o mesmo? Como identificamos esses anticorpos? No pré-transplante, podemos usar o soro do paciente incubado com linfócitos T e B do doador. O método pode ser CDC ou a citometria de fluxo. Podemos usar o painel DSA, que é o soro do paciente, com antígenos HLA absorvidos em pérolas coloridas, utilizando o citômetro Luminex. Podemos então identificar se existem anticorpos do paciente contra antígenos HLA, isolados ou single, absorvidos nessas pérolas. Realizamos esse teste de painel a cada 4 meses, ou após cada evento sensibilizante como transfusões. No pós-transplante, também usamos o painel DSA, o soro do paciente, mais as pérolas coloridas com antígenos HLA na superfície, são passadas no Luminex e realizamos o painel pós-transplante na suspeita de atividade antidoador. Então o paciente foi transplantado e se existe possibilidade de rejeição, analisamos um painel DSA. O CDC, a citotoxicidade dependente de complemento, utiliza células do doador com soro do paciente. A prova cruzada sempre faz isso. Célula do doador e soro do paciente, que são colocados nessas plaquinhas de Terazak. Cada orifício corresponde a um dos soros do paciente. A gente pode ter vários soros do mesmo paciente, diluídos por 1 para 2, 1 para 4, ou com datas diferentes, datas de colheitas diferentes. Então, nesses orifícios se coloca 1 microlitro do soro do paciente, 1 microlitro de linfócito do doador, se incuba depois 5 microlitros de complemento de coelho. Se existirem anticorpos específicos contra o HLA, vai haver alise dos linfócitos. Em seguida se coloca um corante que vai corar as células positivas que têm anticorpos em vermelho, elas vão ser perfuradas e o corante vermelho penetrará. E no caso de teste negativo, ausência de anticorpos, as células serão vistas por microscopia fluorescente invertida como verdes. Então, positivo não transplantar, negativo pode ser transplantado. Prova cruzada por citometria de fluxo. Essa metodologia é a mais importante nos dias de hoje para a pesquisa de anticorpos antidoador. Ela identifica anticorpos no soro do paciente contra os linfócitos T e B do doador. A reação acontece in vitro, em placas, incubando-se o soro do paciente, do receptor, com os linfócitos do doador. No caso de existirem anticorpos contra o HLA, eles fixam-se nessas moléculas HLA que estão na superfície dos linfócitos T e B. Para a caracterização desses anticorpos, adicionamos anticorpos de Cabra fluorescentes, em verde, contra a IgG humana, assim como anticorpos monoclonais também fluorescentes contra linfócitos T, CD3 e B, CD19 humanos. Esses últimos são anticorpos de coloração diferente, podendo diferenciar o linfócito T do B. Dessa maneira, na existência de anticorpos anti-HLA no soro do paciente, teremos os linfócitos fluorescentes. Os linfócitos T apresentam somente antígenos HLA de classe 1, ABC, e os linfócitos B podem ter antígenos de classe 1 e 2, ABC, TR, DQ e DP. As células do doador são analisadas num citômetro de fluxo, após a incubação com o soro do paciente e com os 3 anticorpos fluorescentes. Durante a passagem das células por um fluxo no aparelho, os feixes de laser incitam as moléculas fluorescentes que emitem luz. A captação da luz permite conhecer as células que passaram, as células T e B, e se elas carregam a anti-IgG fluorescente
que identifica indiretamente o anticorpo antidoador ligado à molécula HLA dos linfócitos. O resultado permite conhecer se o soro do paciente tem anticorpos contra os linfócitos T ou B ou ambos. Falsos positivos acontecem quando a anti-IgG humana identificar outra molécula da membrana das células que não o anticorpo contra o HLA. Para a análise de uma prova cruzada por citometria de fluxo, necessitamos de uma unidade de medida para o resultado. O software do citômetro mede a fluorescência emitida pelas células, pelos linfócitos T e B, em valores de canais de fluorescência. O controle negativo é um soro que não apresenta anticorpos anti-HLA. Quase sempre usamos o de um homem que nunca recebeu transfusões e foi negativo em outros testes de prova cruzada. Esse soro terá um valor de fluorescência muito pequeno. O soro do paciente que tem anticorpos contra as células do doador demonstrará valores maiores de fluorescência. Atualmente usamos outra medida para o resultado da prova cruzada e que chamamos de MCS, ou Mean Channel Shift, ou mediana do desvio de canal. O MCS é um valor calculado pela diminuição do valor da fluorescência do teste do paciente, do receptor, do valor de fluorescência do controle negativo. Os testes positivos, sejam para linfócitos T ou B, têm um valor de MCS. Dessa maneira, podemos ter uma ideia quantitativa dos anticorpos antidoador presentes nas células T, B ou ambas. Na figura da esquerda, observamos uma prova cruzada negativa, ou seja, é um soro controle negativo, que não tem anticorpos anti-HLA, e em vermelho nós temos a curva da fluorescência dos linfócitos T, do doador, e em azul a curva dos linfócitos B, do doador. A fluorescência é 102 para T e 261 para B, que é baixo. Ao lado, na direita, temos uma prova cruzada positiva, que observamos então uma fluorescência de 576 para T, em vermelho, e 677 para B, em azul. Para calcular o MCS, para o linfócito T, em vermelho, nós temos que diminuir 576 do controle negativo de 102, então temos um MCS de 474. E o MCS para o linfócito B é de 416. O valor de referência de nosso laboratório para a positividade do MCS é o linfócito T ser maior de 63 e o linfócito B, o MCS maior que 112. Abaixo desses números é considerado prova cruzada negativa. A prova cruzada positiva contra linfócitos B é frequentemente falso positiva. Observem nesse trabalho de 2003, antigo, que o autor diz que 77% das provas cruzadas anti-linfócitos B positivas não são devidas a anticorpos anti-HLA. Isso é necessário o transplantador ter conhecimento para poder avaliar bem as situações. Prova cruzada contra painel, anticorpo doador específico, DSA. Esse é o exame que permite analisar o soro de um paciente contra um painel de antígenos HLA. Avaliamos a lista de espera de candidatos aos transplantes a cada 4 meses por essa metodologia, ou antes disso se receberam transfusões de sangue. Utilizamos um painel de 100 pérolas microscópicas e multicoloridas.
cada uma com uma única molécula de HLA específica aderida em sua superfície. A reação in vitro será do soro do paciente com uma mistura dessas pérolas. Caso existam anticorpos antidoador, eles ficarão aderidos na molécula do HLA na superfície das pérolas. A seguir, adicionamos um anticorpo de cabra anti-IgG humana, marcada com um fluorocromo, que se fixará no anticorpo do doador, tornando a pérola fluorescente. Quando colocadas no citômetro Luminex, os feixes de laser do instrumento detectam as pérolas positivas e fluorescentes que passarem no seu fluxo, identificando a especificidade do anticorpo pela cor da pérola positiva. O teste que detecta os anticorpos antidoador permite avaliar a prova cruzada virtual, sendo utilizado em todos os transplantes atualmente, tanto no pré quanto no pós-transplante. O DSA é muito usado no monitoramento do tratamento do paciente para a redução dos anticorpos antidoador. Na figura observamos uma prova cruzada contra painel, DSA. O computador do instrumento possibilita a visualização das pérolas positivas no formato de barras coloridas. As barras vermelhas e laranjas são positivas e apresentam uma intensidade de fluorescência maior do que as amarelas. É possível identificar os antígenos HLA para os quais existem anticorpos contra o B61, B13, B57, A29, B27, A32, A3, CW2, B47 e assim por diante. Trata-se então de uma prova cruzada contra painel com diversos anticorpos anti-HLA positivos. Anticorpos anti-HLA surgindo antes do aumento da creatinina. Observamos na figura o HLA de um receptor e de um doador. O receptor apresentou níveis baixos de um DSA, de um anticorpo contra o B45 do doador. Realizado o transplante, até o 15º mês, tudo estava normal, quando então surgiu uma concentração elevada do B45, ao mesmo tempo que a creatinina iniciou a subir, acabando com a perda do enxerto no 25º mês. Esse é o formato do resultado da prova cruzada pré-transplante em nosso laboratório. Podemos analisar mais de um soro do paciente, com datas diferentes. Os testes de CDC são realizados, a citometria de fluxo para a célula T positiva, o MCS de 115, a célula B positiva com o MCS de 162 e a prova virtual também mostrando que existia um anticorpo contra o A30, contra o A3 e contra o DR4. Podemos monitorar pelo DSA a terapia de redução de anticorpos anti-HLA no pré e no pós-transplante. Observem o DSA após plasmaferese e imunoglobulina endovenosa. 15 dias após o transplante, temos várias BIDs positivas para o DQ2 e DR11, e 30 dias após transplante, praticamente não temos mais esse anticorpo. Prova cruzada virtual. É necessário a tipagem HLA do doador e o laudo com os anticorpos do receptor, realizado pela metodologia DSA, Single Antigen. Comparamos as duas informações, a tipagem HLA do doador e os anticorpos do receptor. O resultado: prova cruzada virtual negativa, o receptor não possui anticorpos contra o HLA do doador. Prova cruzada virtual positiva, o receptor possui anticorpos contra o HLA do doador. Painel DSA de candidato a transplante cardíaco. Esse caso é um caso negativo. O DSA foi completamente negativo, tanto para a classe 1 como para a classe 2.
Então, o transplante está indicado e pode seguir em frente. Outro caso de painel DSA de paciente candidato a transplante cardíaco. Observem que existem pérolas fluorescentes em vermelho e em amarelo positivas contra 89% de um painel de classe 1. E ao lado à direita, painel de classe 2 com 92%. Então, o soro do paciente apresenta anticorpos contra classe 1 e classe 2 do HLA. Exemplo da prova cruzada virtual para o último paciente. Sabemos que ele é hipersensibilizado para a classe 1 e para a classe 2. Realizado o DSA, foi encontrado um anticorpo contra o B51, o B35 e o DR11 em relação a um possível doador que abaixo relacionado. Então, a prova cruzada virtual foi positiva. O transplante não foi realizado até que surgiu um outro possível doador, que era A2, A3, B27, DR1, 4 e DQ8. O paciente tinha aqueles anticorpos, mas não tinha anticorpo específico contra esse doador. Então, a prova cruzada virtual foi negativa e o transplante realizado. Em 2003, René Duquesnoy, professor em Pittsburgh, publicou um trabalho com um software conhecido por HLA Matchmaker. É um software que permite a compatibilidade HLA não pela molécula inteira do antígeno, mas por seus epítopos. Trouxemos René a Porto Alegre e posteriormente participamos dos trabalhos com o Matchmaker em Pittsburgh. O que fazer com os pacientes hipersensibilizados? Aqueles que têm anticorpos contra mais de 85% de um painel. Eles são difíceis de transplantar devido à prova cruzada ser positiva contra a maioria dos doadores. Como achar esses raros e possíveis doadores? Podemos reduzir os anticorpos circulantes por plasmaferese, pelo uso de imunoglobulina endovenosa ou de anticorpos contra os linfócitos B. Mas também podemos aceitar que o paciente é sensibilizado e estimular a pesquisa de doadores com prova cruzada negativa por outros meios inovadores, como o software Matchmaker. Convencionalmente, falamos sobre especificidades de anticorpos contra o antígeno HLA. Por exemplo, anti-HLA-A1, anti-B27, anti-DR1. Mas isso reflete uma falsa interpretação. Considerem esses novos conceitos. Anticorpos reconhecem epítopos e não antígenos HLA. Applets, uma nova denominação, são regiões de aminoácidos de cerca de 3 angstrom de um resíduo polimórfico funcional de um epítopo, ou seja, epítopos que podem estimular a produção de anticorpos. O que é um epítopo? Um epítopo é um determinante antigênico, é uma parte de um antígeno, que pode ser reconhecido pelo sistema imunológico, especialmente por anticorpos, por células B e T. O applet é a região de 3 angstroms que delimita um epítopo. A parte do anticorpo que reconhece o epítopo é chamado de parátopo. Um applet pode estar representado em mais de uma molécula de HLA. Observem que no HLA A2, A68 e B27, nós temos um applet demonstrado por uma seta branca. Este applet está presente nas 3 moléculas. No HLA B7 e B44 à direita, observem que tem uma seta amarela que mostra um applet em comum a esses 2 antígenos. Observamos à esquerda os resíduos polimórficos do HLA B51.
Em amarelo estão os éplets, né, os epítopos funcionais que estimulam a produção de anticorpos. Na parte de cima é a molécula vista de frente e a parte de baixo ela vista por trás. À direita temos um indivíduo que é A268B27B44. O que ele enxerga no B51? Ele enxerga só os epítopos em amarelo, os 2 epítopos na parte superior e os 2 na parte inferior. Adicionamos agora o indivíduo A268B35B44. O que ele enxerga no HLA-B51? À esquerda. Ele enxerga somente o que é visto um pequeno applet na parte anterior da molécula. Adicionado uma outra pessoa, A2A24B7B8 à direita, o que ele enxerga do B51 à esquerda? Ele só enxerga pequenos applets. Este é o indivíduo, talvez, que seja o melhor receptor para um indivíduo com o B51. Então, observem que existe um polimorfismo nesses applets e que nós podemos ter indivíduos que podem responder menos contra a molécula B51 do que outros. A imunogenicidade de alguns applets. Tem alguns applets que não estimulam a produção de anticorpos. Outros que estimulam em torno de 10, 20, 30%. Mas existem applets que são grandes estimuladores. Por exemplo, applets que estimulam 70%, 80% das vezes a produção de anticorpos. Como funciona o Matchmaker? É um software que inserimos a tipagem HLA do paciente e do doador. Assim, o software calcula os applets de cada antígeno dos dois e os resultados do screening de anticorpos do paciente contra o doador, o DSA. Dessa maneira, nós identificamos o número de applets incompatíveis entre doador e receptor. Antes de demonstrarmos como funciona o Matchmaker, iremos descrever como auxiliamos os pacientes com trombocitopenia e que são refratários à transfusão de plaquetas. Os pacientes oncológicos podem ficar trombocitopênicos e refratários devido a diversas transfusões de plaquetas ou mesmo de sangue que realizam. Eles desenvolvem anticorpos antidoador que podem ser anti-HLA ou anti-HPA, que são os antígenos próprios das plaquetas. A paciente em análise é trombocitopênica e está sendo submetida aos procedimentos para encontrar um bom doador histocompatível. Para tanto, estudamos o sistema HLA e HPA da paciente, além dos grupos sanguíneos. Realizamos também uma pesquisa de anticorpos antipainel ou DSA. Um software foi desenvolvido que permite selecionar o melhor doador para o paciente entre todos os doadores voluntários de plaqueta de nosso banco de sangue, que estão cadastrados e tipados para o HLA e HPA. O software encontrou o doador Clayton, que é HLA e HPA idêntico a Beatriz. As plaquetas de Clayton serão um sucesso, possibilitando a recuperação da trombocitopenia em Beatriz. Vamos dar um exemplo da utilização do Matchmaker num paciente Elson, de 57 anos, com aplasia de medula. Estava prestes a receber um transplante. Entretanto, ele teve uma trombocitopenia refratária, ou seja, diminuição das plaquetas, sangramento, e a transfusão de plaquetas não trazia mais benefício. Ele tinha anticorpos por citometria de fluxo contra as plaquetas. Realizamos uma pesquisa no banco de doadores de plaquetas que temos e Elson poderia receber
plaquetas de Amanda, André e Jorge, os primeiros da lista. Eles têm uma compatibilidade bem interessante no HLA em relação ao Elson. Mas qual dos três seria o melhor doador de plaquetas para o Elson? Elson versus doador 1. Temos a tipagem do Elson e do doador 1 e observem que o Elson tinha um anticorpo 4002 em DSA com o doador. Realizamos a pesquisa do matchmaker entre o paciente e o doador 1. Identificamos que existia somente um applet reativo em relação ao doador. Em relação ao doador 2, existia um DSA, um anticorpo antidoador contra o A1. O paciente tinha um anticorpo anti-A1 em DSA contra o doador. Pesquisamos o matchmaker do paciente contra o doador 2 e observamos que existiam 15 applets reativos, 15 epítopos do HLA reativos entre doador e receptor. Em relação ao doador 3, o paciente apresentava um DSA contra o B39 existente nesse doador. A análise do matchmaker em relação ao doador 3 mostrou que o paciente tinha somente um applet reativo, o meso 158T, contra esse doador 3. O paciente em questão tinha já realizado 2 transfusões de plaquetas sem nenhum incremento plaquetário. Ele tinha praticamente 1.000 ou 2.000 plaquetas e estava sangrando até que recebeu a 3ª transfusão de plaquetas com HLA compatível ou semi-compatível. Tinha somente um applet imunogênico em discordância. Após a transfusão de plaquetas, o paciente conseguiu manter contagens satisfatórias das mesmas. Os anticorpos anti-HLA não atrapalham somente os transplantes. Vamos observar aqui 2 gêmeas que nasceram em janeiro de 2019 e que foi evidenciado uma neutropenia intensa, 113 neutrófilos em uma e 93 neutrófilos na segunda. Os exames foram repetidos e mostraram a piora da neutropenia. 3 dias após, as gêmeas apresentaram sepse. A mãe estava hiperimunizada com HLA. Em classe 2, ela destruía 99% do HLA de um painel. Realizamos a prova cruzada entre o soro da mãe contra os granulócitos e contra os linfócitos das gêmeas, e que foram positivas. E isso nós chamamos de neutropenia imune neonatal, ou NIM.